Todo jovem de 15 a 29 anos de idade e renda familiar de até 2 salários mínimos tem direito à Identidade Jovem, documento que dá acesso à meia entrada em eventos culturais e também a vagas gratuitas ou com desconto em ônibus, trens e embarcações interestaduais. Os benefícios foram estabelecidos no Estatuto da Juventude e quem vai explicar com mais detalhes é Francisco de Assis, secretário nacional de Juventude. Thaís Bem, da Agência Senado, participa como jornalista convidada. Seja bem-vindo aqui ao Cidadania. E antes da gente começar a nossa conversa, a gente vai assistir a um vídeo da própria secretaria que explica um pouco como funciona a Identidade Jovem. Tá bom, obrigado. Quer ter mais cultura, esporte, lazer e viagens? Conheça o ID Jovem, um aplicativo que vai facilitar a sua vida e te dar acesso a muitos benefícios. Para participar, você tem que ter entre 15 a 29 anos e renda familiar de até 2 salários mínimos e fazer parte do Cadastro Único do Governo Federal, entrar no site ou baixar o aplicativo. Para começar, você precisa colocar o seu número NIS e alguns dados pessoais. Coloque o número do seu celular e autorize o envio de mensagens. Leia atentamente e aceite o termo de uso. Agora você está a um passo de gerar o seu cartão. Basta clicar e gerar. Pronto, agora você tem a sua ID Jovem para aproveitar shows, espetáculos, eventos esportivos e viagens interestaduais. A ID Jovem vai dar mais acesso aos jovens brasileiros. Baixe você também o aplicativo. Então, para se cadastrar e conseguir essa ID Jovem, a pessoa precisa obrigatoriamente ter um celular. Exato. Olá, Roberto. Olá, Thaís. A ID Jovem é um programa muito recente que nasce do Estatuto da Juventude, a Lei Federal 12.852, há 4 anos atrás, aprovada e sancionada. E o governo brasileiro visa regulamentar esse Estatuto da Juventude e o ID Jovem é o primeiro programa, efetivamente, que surge após esse marco legal de políticas para a juventude, que foi o Estatuto da Juventude. E a ID Jovem, ela é possível para jovens de 15 a 29 anos, que é o público que o Brasil elegeu como jovem, previsto no Estatuto da Juventude, e através do celular ele baixa um aplicativo totalmente gratuito, ou ele pode acessar o site da Caixa Econômica Federal, que é a empresa pública contratada pela Secretaria Nacional de Juventude para operacionalizar a Identidade Jovem. É muito fácil, com o aplicativo no site da Caixa Econômica, ele consegue gerar o seu QR Code e, com isso, ter a sua identidade jovem e ter os benefícios decorrentes da Lei Federal 12.852. Uma outra sigla, né, que apareceu é o NIS, né, que é o número de identificação. Né? Como é que a pessoa faz para conseguir esse número? Nós estamos falando de jovens de baixa renda no Brasil. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário tem o que nós chamamos de CAD único, que é o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Esse CAD único consta lá mais de 80 milhões de famílias brasileiras que estão em situação de vulnerabilidade social. E a Identidade Jovem resgata desse cadastro único, fazendo recorte de todos aqueles que estão, os 80 milhões no CAD único, quem tem de 15 a 29 anos. Hoje são quase 16 milhões de jovens que estão no CAD único e que têm, portanto, acesso a esse benefício da Identidade Jovem. O jovem que está no CAD único, ou qualquer pessoa, ele tem o NIS, que é o número de identificação social. Com o número de identificação social, ele se inscreve no aplicativo com mais 3 informações, o nome completo, o nome da mãe e a data de nascimento, e com isso ele faz gerar a sua identidade jovem. Não se pode ter ID jovem sem ter o NIS. O NIS é o CPF social de quem pode ter acesso aos programas sociais do governo. Quem não tiver o NIS é muito fácil, basta procurar um CRAS mais próximo do seu bairro, da sua comunidade, que é o Centro de Referência da Assistência Social, atualizar o seu NIS, ou aquele que não tem o NIS, mas que pode se enquadrar dentro dos requisitos do programa, no CRAS ele também pode buscar gerar o seu NIS e, a partir dele, ter acesso aos programas sociais do governo, ao exemplo da Identidade Jovem. Nós temos dois jovens, o Renê Barbosa, do Ceará,
e a Tainá Daila, de São Paulo, que eles estão com um problema para identificar o NIS. Eles colocam no aplicativo o número do NIS e não identifica, dá como cadastro não realizado. Por que isso está acontecendo? Isso deve ocorrer porque o NIS dessas pessoas deve estar desatualizado. Para ter acesso aos programas sociais do governo, tem que ter o NIS, mas ele tem que estar atualizado há pelo menos 24 meses. Por que essa atualização a cada 24 meses, ou seja, a cada 2 anos? O governo quer saber quem realmente ainda se encontra em situação de vulnerabilidade social ou não. Tem gente que há 2 anos atrás se encontrava nessa situação, que são pessoas, no caso do programa ID Jovem, têm uma renda familiar de até 2 salários mínimos. Por exemplo, se naquele conjunto familiar um jovem ou qualquer membro familiar passa a ter um vínculo empregatício e essa família não tem mais uma renda familiar de só até 2 salários mínimos, elas deixam de ser o público-alvo do programa, portanto, precisam estar de fora do acesso aos programas sociais. E essas atualizações a cada 24 meses é uma rotina do CadÚnico, do governo federal, para atualizar as famílias que de fato ainda estão em situação de baixa renda ou não. Certamente os casos que acontecem de jovens que não conseguem ter acesso ao programa, mesmo tendo NIS, é que eles estão com o NIS desatualizado. E aí eles precisam procurar o CRAS mais próximo do seu bairro. Nós temos mais de 8.000 CRAs espalhados em todo o Brasil. Praticamente todos os municípios do país têm um centro de referência da assistência social e atualizar o seu NIS e ter acesso à ID Jovem. Quando a gente fala do direito às viagens interestaduais, na verdade, são dois lugares que são reservados para quem tiver a identidade jovem viajar gratuitamente, e os outros 2 são com desconto, né? Então, são 4 por viagem, por ônibus ou por trem. Exato. Isso é uma previsão do artigo 32 do Estatuto da Juventude, que é o eixo temático do Estatuto de Acesso à Mobilidade. Assim como o Estatuto dos Deficientes e do Idoso garante a possibilidade de acesso à mobilidade a essa parcela da população, o Estatuto da Juventude garante também aos jovens de 15 a 29 anos que têm a ID Jovem, que eles tenham acesso a passagens interestaduais gratuitas, ou seja, de um estado para o outro. Há pessoas que confundem, não é passagens dentro do estado, tem que ser de um estado para o outro. São veículos terrestres que são acobertados por esse programa. As embarcações, muito típicas do norte do país, os navios, os trens e também os ônibus. Esses transportes terrestres têm que reservar obrigatoriamente 4 vagas em cada trecho, em cada viagem. As 2 primeiras cadeiras são gratuitas e, preenchidas essas 2 vagas, as outras 2 têm um desconto de 50% para esses jovens que têm identidade jovem. Ao comprar a passagem pela metade do preço ou ter acesso às 2 gratuita, a pessoa tem que estar com o documento oficial com foto até 3 horas antes da viagem. Até 3 horas antes Até 3 horas antes da viagem, ele precisa comprar a sua passagem. E por que ficou definido só interestadual? Que, como o senhor até falou do norte, das embarcações, né? O Amazonas é um estado muito grande, né? Mas só mesmo de um estado para o outro. Em razão da competência legislativa da União, nós só temos competência para legislar com relação a transportes, isso está previsto na Constituição, interestaduais. O Estado brasileiro que queira permitir isenções para jovens de baixa renda com a identidade jovem, intermunicipais, precisa haver autorização legislativa das assembleias legislativas. E existe até um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados para dar direito aos jovens a passagens semi-urbanas. Mas até agora a legislação, a 12.852, permite apenas para passagens interestaduais, ou seja, de um estado para o outro. Para ter acesso a passagens intermunicipais de um município para o outro, é preciso que a Assembleia Legislativa de cada estado autorize. Ou seja, essa não é mais uma competência da União, Congresso e Presidência da República. É uma competência legislativa dos estados. Existe uma prestação de conta das empresas com o governo dessas vagas gratuitas? Elas precisam comprovar que realmente atenderam aos espaços reservados pelo Estatuto da Juventude. Existe caso de empresas que elas não acabam aceitando o acesso desses jovens e elas precisam mostrar que
Por que ela não aceitou o acesso desse jovem? Porque foi vendida as 2 passagens com desconto, porque as 2 primeiras gratuitas já estão ocupadas. Ela tem que dizer por que não houve, digamos, a aceitação daquilo que é um direito legal dos jovens. A ANTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, e a ANTAC têm feito fiscalizações nas rodoviárias e nos postos de embarcações para garantir esse acesso dos jovens. Existe caso de empresas que recusam e já houve empresas que foram multadas em até R$5.000 por não estar atendendo a... Não é um benefício qualquer, é um benefício que tem garantia legal. E nós estamos falando de uma concessão pública, o transporte é uma concessão pública, portanto as empresas, ainda que privadas, precisam compreender que a legislação desse país, ela tem que ser uma legislação aceitável e nós estamos falando de distribuição de justiça social. As pessoas de baixa renda também têm que ter direito à mobilidade. E quando as empresas dão as passagens gratuitas, depois a União repassa recursos para cobrir? Não existe repasse de recursos para essas empresas. Elas questionam, inclusive, a ABRAT, a Associação Brasileira dessas empresas de transporte terrestre, elas acionaram o Supremo Tribunal Federal para declarar inconstitucional o artigo 32 do Estatuto da Juventude e acabar com esse direito para a juventude, que para nós é um retrocesso social, político, sob todos os aspectos. A DIN está tramitando, mas isso não tira a validade, a vigência da lei. O programa está em perfeito funcionamento e funcionando as passagens interestaduais gratuitas, mas a ABRAT quer acabar com esse direito para os jovens no Brasil. O que para nós é um retrocesso, inclusive nós, com a Advocacia Geral da União, estamos fazendo a defesa da permanência da vigência do artigo 32 e, portanto, desses direitos. Eles questionam que o governo não faz nenhum repasse para eles no sentido de compensar as passagens gratuitas ou as passagens que são vendidas pela metade do preço. Eles alegam um desequilíbrio de contratos, que para nós é uma tese jurídica muito refutável, que não deve ser levado em consideração e certamente não será levado em consideração pelo STF, porque nós estamos falando de transporte, como eu disse. Transporte ele é de origem pública e as empresas de transportes terrestres no Brasil, eles recebem uma concessão. Na verdade, eles estão fazendo um serviço público. Como eu questionar uma legislação federal que dá acesso aos jovens a ter passagens interestaduais gratuitas? E, além disso, além de nós estarmos falando de uma concessão de um serviço público, que é o transporte, que, portanto, não há nenhuma necessidade do governo brasileiro fazer repasse de compensação daquilo que foi aberto para esses jovens, como hoje também é para os idosos. E uma outra tese é que a finalidade social das empresas também tem que ser cobrada pelo Estado brasileiro. Não há de se falar que num serviço de concessão pública, que é o transporte, falar apenas em lucratividade para os empresários. A responsabilidade social desse país tem que ser de todos, não só do governo, inclusive das empresas também de transporte. Não. Nós temos 16 milhões de jovens cadastrados no CAD Único e que podem estar fazendo a identidade jovem. Só que são só 230 mil hoje inscritos. Exato. É por isso que está acontecendo as caravanas? Exatamente. O presidente Michel Temer lançou esse programa em dezembro do ano passado. Nós temos, portanto, um pouco mais de 7 meses que essa política pública foi inaugurada. Então, nós já temos aí 230 mil jovens que estão sendo beneficiados já diretamente por esse programa social, que é o maior programa social do governo para a juventude. Ele tem um público muito grandioso para ser atendido, quase 16 milhões de jovens. Daí, nós realizamos a caravana do ID Jovem, que já percorreu 23 estados e está percorrendo os 27 estados até o final desse ano. O objetivo é lançar o programa em todos os estados do Brasil e nas principais cidades do país também, para disseminar, propagar e divulgar o programa. Eu tenho ido pessoalmente nos estados, tenho feito capacitações junto com a ampla equipe de mobilizadores e monitores do programa espalhados em todo o país, visando disseminar essa política pública nova. Os números, eles não são números, digamos que, pequenos, é um número que está em crescente o atendimento.
E a gente acredita que quanto mais divulgação, informação chegar ao jovem, mais adesão vai ter ao programa. Por isso, a Caravana do ID Jovem tem percorrido todo o país, o interior dos estados, disseminando essa política pública nova e tão importante. E a ID Jovem também dá direito à meia entrada nos espetáculos culturais. Não precisa ser estudante, basta ser jovem nessa faixa com a identidade, né? E chega. Só que os produtores culturais dizem que isso vai obrigá-los a aumentar o preço para todo mundo, para poder cobrir, né, o custo, os gastos com essas meias entradas que eles vão ter que fornecer. Bom, isso é uma falácia dos empresários também. A gente vive uma constante disputa de classes sociais entre os mais ricos, mais poderosos, que ganham sempre muito dinheiro com o lucro das pessoas, os empresários da área cultural, os empresários da área do transporte, e uma classe social renegada ao acesso às políticas públicas, 16 milhões de jovens brasileiros que não tiveram acesso a essas políticas e que têm baixa renda, segundo os dados do próprio governo. E aí a gente enfrenta essa disputa entre os empresários da área do transporte e enfrenta essa disputa também com os empresários da área cultural. Falar que vão aumentar o preço dos ingressos para poder dar acesso ao jovem de baixa renda a ter acesso à cultura no país, como se a meia entrada fosse algo novo. Nós estamos falando de meia entrada nesse país há mais de 6 décadas. As lutas dos movimentos estudantis sempre mostraram que a meia entrada era um direito aos estudantes, porque estudante ainda está numa fase de buscar sua profissionalização. A ideia da meia entrada ela vem, portanto, há muito tempo no Brasil. A ID Jovem ela é um acesso à cultura, ao esporte, ao lazer, não somente para estudantes, mas também para jovens que não estejam estudando. Nós estamos falando, portanto, de milhões de brasileiros que, independentemente de estarem na escola ou não, que tiverem a sua identidade jovem, terão acesso à meia entrada. Não mais apenas a ideia da carteira de estudante, que é só para quem é estudante. E a meia entrada, portanto, ela não vai fazer com que esses empresários aumentem o preço para aqueles que não são usuários do ID Jovem ou não são estudantes. O empresário, ele, ao estabelecer qualquer atividade cultural, ele tem que compreender que, para ter lucratividade, eu preciso estudar o mercado. Qualquer empreendimento tem que se estudar o mercado. E, na prática, a meia entrada no Brasil está deixando de existir. Deixando de existir porque os empresários não estão respeitando o direito da meia entrada, que também é uma lei federal. Além do Estatuto da Juventude, nós temos uma lei federal específica da meia entrada. Eles vendem um ingresso num valor único para todo mundo, como se a meia entrada fosse um acesso para todos os participantes de qualquer atividade cultural. Isso é indevido. A meia entrada ela é uma política pública que está na legislação e que foi regulamentada. E não existe política pública para todo mundo. Política pública é para quem precisa. Política pública é uma ação governamental que faz uma interferência em determinada situação social e busca equilibrar aqueles que não têm uma situação confortável, que são aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, para se equilibrar socialmente. Meia entrada é para jovem de baixa renda, não é para todo mundo. Quando o empresário diz que o valor de R$100 numa entrada de uma festa, de um show cultural ou esportivo, é para todo mundo, isso é uma promoção que está, na verdade, burlando o acesso aos jovens, porque a meia entrada não é para todos, é para quem precisa. Para a gente buscar corrigir esse erro gravíssimo dos empresários contra esse acesso dos jovens de baixa renda, a Presidência da República deve estar baixando um novo decreto regulamentando a 12.852 e restabelecendo a meia entrada no país. Se houver promoções de meia entrada para todos, o jovem, o estudante, pagará metade daquela promoção que ele está ofertando. Porque, na prática, a meia entrada passou a ser um bem utilizável para todos. E não é para todos, é para ser para quem precisa. E se ela for feita para quem precisa, que só é 40% do qualquer show cultural, não há meia entrada da totalidade daquele evento. É reservada uma cota de 40%. Se eu tenho uma atividade cultural de 1.000 pessoas para vender acessos, eu vou separar apenas 40% para a minha entrada, o que representa 400 entradas. Então, não é
100% de meia entrada em cada atividade cultural, apenas 40%, isso está na lei. E há como perfeitamente respeitar a legislação desse país, ter lucratividade e dar acesso aos jovens de baixa renda. Isso é possível, sim. E esse decreto já está já deve ser lançado? O decreto deve ser assinado nas próximas semanas pela Presidência da República. É um decreto que corrige essas falhas. Nós já temos o parecer favorável da assessoria jurídica da Presidência da República e apenas uma tratativa agora com o ministro e com o presidente da República para esse decreto ser assinado e nós restabelecermos a meia entrada no Brasil, de fato, para quem precisa. E além de restabelecer essa meia entrada, nós também vamos reforçar a fiscalização e aplicação de multas aos empresários que estão burlando esse acesso dos estudantes e dos jovens pobres do Brasil para ter acesso à cultura. E aí, lembrando também, quem quiser, então, baixar os aplicativos no celular, você pode entrar no site, ou tem também no aplicativo da Apple Store, no Google Play, ou no site na Caixa Econômica. Esses são os endereços para quem quiser ter acesso à ID Jovem. Thaís, tem mais algum caso, alguma pergunta que você... Como que vocês analisam agora esses 7 meses, né, de programa? Bom, é um avanço muito considerado. Nós temos 230 mil jovens que já estão sendo beneficiados por esse programa em menos de 7 meses que ele foi lançado. Para nós é uma conquista muito valiosa, porque o Estatuto da Juventude, aprovado há 4 anos, ele é uma luta de 10 anos da juventude brasileira, dos movimentos sociais, e ele passou 10 anos aqui no Congresso Nacional parado. Depois daquelas manifestações de junho de 2013, o Congresso deu uma resposta aos jovens que ocuparam as ruas e aprovaram o que para nós é o maior marco legal na conquistas de direitos do ponto de vista legal para a juventude, que é o Estatuto da Juventude. E a Identidade Jovem ela é o primeiro programa social regulamentado que nasce após a vigência do Estatuto da Juventude e graças ao Estatuto da Juventude. E é um programa que vai atender quase 16 milhões de jovens. Já temos 230 jovens que estão utilizando a ID Jovem para pagar a metade do preço no cinema, no teatro, no circo, no parque de diversão, em qualquer atividade cultural, de viajar de graça de um estado para o outro, para fazer um concurso público, um tratamento médico, para fazer turismo. Então você começa a possibilitar mais justiça social para essas pessoas de baixa renda no Brasil. Jovens que, no conjunto familiar, têm apenas 2 salários mínimos mensal. Então, você possibilita, através desse valioso programa social, mais acesso à mobilidade, mais acesso à cultura, ao esporte, ao lazer, para essa parte da juventude brasileira tão importante. E é muito gratificante você ver o surgimento desse programa social após a vigência do Estatuto da Juventude nesses 4 anos. O Brasil certamente tem buscado consolidar cada vez mais o acesso dos jovens, principalmente os jovens em situação de vulnerabilidade, à emancipação e autonomia dentro de um conjunto de políticas que o Estatuto da Juventude tem garantido para esses milhões de brasileiros. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Obrigada, Thaís. E eu agradeço também a você que nos assiste. Ligue 0800 61 2211 ou mande um WhatsApp para 61 99966 1616 e dê a sua opinião e faça também a sua sugestão para o programa Cidadania. Nós queremos muito saber o que você tem a dizer. Essa entrevista sobre a identidade jovem já está disponível no nosso portal na internet, senado.leg.br/TV. Continue assistindo a TV Senado e até o próximo Cidadania.